Cara, não tem nada tão ruim que não possa piorar, pelo menos se você for corintiano. Ontem a VaideBet saiu do Corinthians, o Corinthians perdeu aí o seu patrocínio master, que era o maior patrocínio master do futebol brasileiro, 120 milhões de reais. O Augusto Melo fez questão de falar isso todas as vezes que foi possível, todas as vezes que ele tinha oportunidade. Eu me lembro, inclusive, quando ele foi no Jogo Aberto da Band, conversar ali com a Renata Fã, com o Denilson, com o Ronaldo, que ele foi com o bonezinho da VaideBet, que ele falou dos valores da VaideBet, que ele falou inclusive de venda de naming rights do centro de treinamento, de uma série de coisas. O Augusto Melo, desde o começo dele, desde o começo da gestão dele no Corinthians, ele sempre mostrou ser alguém que gosta de estar em evidência, que gosta de aparecer, que gosta de ser visto, que gosta de ser percebido, sempre falou um monte de coisa ali para ficar em evidência, mas acabou se enrolando com as coisas que ele disse e com a má gestão que ele faz no Corinthians, e não só ele. O Corinthians há muito tempo passa por uma situação difícil, uma situação complicada de gente que não tem capacidade para administrar um clube do tamanho do Corinthians, com o faturamento que o Corinthians tem, com todas as complicações e a responsabilidade que manter um negócio desse tamanho vão requerer. Por mais que o Corinthians não seja uma SAF, a gestão de um clube gigantesco como é esse tem que ser feita como é feita a gestão de uma empresa, e de uma empresa de grande porte. O Corinthians fatura muito alto, deve muito alto, tem uma visibilidade muito alta, tem 30 milhões de torcedores ou para mais que isso. Tudo isso requer que pessoas capacitadas, que pessoas muito preparadas estejam ali à frente do clube, tanto na parte financeira, na parte de marketing, na parte de futebol também, na parte de... Toda a gestão do clube tem que ser feita por gente muito capacitada, e isso há muito tempo não acontece no Corinthians. A VaideBet decidiu rescindir o contrato com o clube depois de toda a polêmica aí que essa suposta empresa laranja, que estaria recebendo uma parte dos repasses ali das comissões do contrato entre a VaideBet e o Corinthians, e está sendo feita uma investigação em cima disso. A VaideBet pediu explicações para o Corinthians, explicações sobre qual é a relação dessa empresa com o Corinthians, o que o Corinthians tem de informação em relação a isso. O Corinthians prestou ali as suas informações, deu as suas explicações. A VaideBet não ficou satisfeita com as explicações que o Corinthians prestou e decidiu, via cláusula anticorrupção, romper o contrato com o Corinthians de maneira unilateral, com todo o direito. A VaideBet, desde o começo, fez a parte dela, cumpriu com o acordo, cumpriu com os valores que deveriam ser pagos e tem todo o direito de romper o contrato porque se sentiu lesado. Sentiu que a imagem da empresa está sendo vinculada a um suposto esquema de corrupção, por mais que esteja sendo investigado ainda, e ninguém está aqui para dizer quem é culpado, se tem culpado ou não. O que eu estou querendo dizer aqui é que a VaideBet rompeu o contrato dela com o Corinthians porque ela se sentiu lesada por conta de toda essa situação, e ela tem o direito de fazer isso. O Corinthians lançou uma nota ridícula, dizendo que, infelizmente, o departamento de marketing da VaideBet abriu mão de ser parceiro do Corinthians, que fez a VaideBet sair de uma empresa desconhecida para a segunda maior casa de apostas do país. Essa é uma posição, na minha opinião, ridícula, porque o Corinthians deveria se posicionar dizendo, olha, o Corinthians não tem nada a ver com esse problema, o Corinthians vai explicar a situação, a VaideBet tem o direito de sair, mas a decisão da VaideBet foi uma decisão precipitada, uma vez que o Corinthians não tem nada a ver com isso e vai provar a sua inocência, vai provar a sua idoneidade. A diretoria do Corinthians não fez isso, preferiu tomar uma posição aí de tentar sair por cima, tentar criar qualquer tipo de rixa ali com a patrocinadora, uma posição que também mostra uma falta de preparo aí na sua comunicação, na sua parte de marketing. Agora o Corinthians vai ficar exposto, precisando de um novo patrocinador que com certeza vai querer barganhar esse valor, uma vez que ninguém vai pagar 120 milhões de reais para um clube que está numa situação complicada como é a do Corinthians, que todo mundo sabe que está cheio de dívidas, que todo mundo sabe que está precisando de dinheiro. Com certeza esse novo patrocinador vai tentar barganhar o valor e em algum momento o Corinthians vai ser obrigado a abrir mão daquilo que a camisa do Corinthians vale, porque tem 30 milhões de torcedores, porque é um dos maiores clubes do Brasil, e com certeza numa situação normal a camisa do Corinthians seria uma das mais valiosas do país, com toda certeza, mas na situação como o Corinthians está hoje, os patrocinadores vão usar essa situação para tentar barganhar um valor, porque o Corinthians precisa muito de dinheiro e precisa de dinheiro rápido. E como não há nada tão ruim que não possa piorar, além do problema da patrocinadora, dos diretores que estão saindo do Corinthians aí em debandada, tem a situação agora do Carlos Miguel. O Carlos Miguel assumiu a titularidade do Corinthians há pouco tempo, com aquela saída polêmica do Cássio, e com toda a exposição negativa que a saída do Cássio gerou,
e isso também tem um pouco de influência aí da gestão do Augusto Melo. O Carlos Miguel estava indo bem nos treinamentos, a torcida pediu ele na titularidade, ele virou titular e despertou o interesse de outros clubes. E esses clubes são, nesse momento, o West Ham e o Nottingham Forest da Inglaterra. O interesse de outro clube por um jogador do Corinthians, ele por si só não seria o problema. O problema é que hoje a multa rescisória do Carlos Miguel é de 4 milhões de euros, que é pouquíssimo dinheiro para qualquer time da Premier League para pagar por um jogador. No passado, essa multa já foi de 50 milhões de euros, mas a gestão anterior do Corinthians decidiu abaixar essa multa rescisória porque achava que o Carlos Miguel teria poucas oportunidades, pouca visibilidade e seria complicado vender um jogador com uma multa rescisória tão alta, um jogador que era reserva e que não estava sendo utilizado. Ninguém parou para pensar que o Cássio poderia ter uma lesão grave, ficar um tempo sem jogar, até porque o Cássio já tem uma certa idade, já estava aí com seus 30 e poucos anos, agora 36 na saída dele do Corinthians. Ninguém parou para pensar que ele poderia, por mais que ele seja ídolo do clube, ele poderia em algum momento querer sair, como foi o que aconteceu, foi para o Cruzeiro. Ninguém pensou nessas possibilidades, mantiveram um contrato com uma multa rescisória tão baixa, e agora chega aí 2 clubes que têm condições financeiras para pagar essa multa, interessados em tirar o jogador do Corinthians. Uma multa nesse valor, inclusive, times hoje no Brasil como o Cruzeiro, o Botafogo, o Palmeiras, o Flamengo, esses times teriam dinheiro para poder tirar o Carlos Miguel do Corinthians caso eles também tivessem interessados. O Carlos Miguel já avisou o Corinthians que ele tem o desejo de sair, até porque ele vai ter a oportunidade de jogar na Premier League, que é o campeonato mais importante do mundo. Ele vai enfrentar times como o Manchester City, como o Chelsea, o Arsenal, o Liverpool. Isso vai trazer visibilidade para a carreira dele, vai trazer uma exposição positiva. E no Corinthians ele está num time financeiramente inseguro, financeiramente complicado e que pode sim correr risco de mais uma vez ser rebaixado no Campeonato Brasileiro. E pelo menos na minha opinião, não tem como julgar o Carlos Miguel por conta disso. É uma oportunidade profissional muito importante e eu com certeza no lugar dele faria a mesma coisa. Depois de 6 meses da gestão Augusto Melo, o Corinthians está sem patrocinador master, pode ficar sem goleiro e pode correr o risco de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Esse foi o vídeo de hoje. Se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal, deixa seu like, seu comentário, me fala o que você está achando da situação do Corinthians esse ano, dessa gestão polêmica e caótica do Augusto Melo. Depois desse vídeo vai ter outros 2 vídeos indicados aqui pelo YouTube para você, 2 vídeos aqui do canal. Então se você puder, assiste esses vídeos também. E se você assistiu esse vídeo aqui até o final, muito obrigado e até a próxima.